Na aula anterior, eu falei para vocês sobre planejamento financeiro, né? Como que vocês que moram aqui no Japão podem fazer um planejamento financeiro de acordo com aquilo que vocês já têm direito, né? Como aposentadoria, eu trouxe o exemplo também do seguro-desemprego, trouxe também um pouquinho sobre o Kogakuryo Yohi, que é o conhecido Roquem branco, e, né, dei um passo a passo ali para vocês se estruturarem. Aí, na aula de hoje, eu vou, né, te dar um acréscimo. Para aquelas pessoas que já passam no guiriguiri, né, passam o mês com aquele salário, às vezes nem consegue passar o mês com o salário. Então, eu vou dar algumas dicas e também eu vou dar um passo a passo comprovado que é possível fazer dessa forma, como você aumentar uma renda. Ou seja, como você fazer uma renda extra estando aqui no Japão e mesmo sem falar japonês. Aqui eu vou tirar aquela barreira, que é a barreira de muitos, né? Ah, Clarice, mas eu não sei Nihongo. Então, para você que não sabe japonês, não tem tempo de fazer um arubaito, por exemplo, não tem tempo não, né, porque tempo vai precisar de um pouquinho, tá? Mas não consegue trabalhar fora, né, visando aquelas mamães, por exemplo, eu vou te dar o famoso a faca e o queijo na mão e é só você pôr na prática, tá? Para daí a gente investir. Então, na próxima aula, que aí sim eu vou entrar mais fundo sobre investimentos, tá? Mas hoje é para vocês construir uma base para daí sim conseguir investir, ok? Gostaram do tema da aula de hoje? Comenta aqui pra mim se vocês assistiram a aula 1 ou se é a primeira vez que vocês estão assistindo aqui a nossa sequência de lives. Comenta aqui pra mim também o que vocês acharam, né? Caso vocês assistiram a aula 1. E eu quero também, eu sempre esqueço, hoje eu não vou esquecer, viu? Eu sempre esqueço de pedir o like. Já deixa o seu like, que daí o YouTube entende que essa live é uma live legal. Deixa o seu like e o YouTube, ele é inteligente, viu, gente? Então, ele sabe que você é do Japão, ele sabe qual que é o seu perfil, então ele vai divulgar essa live também para as pessoas com o mesmo perfil que você, que estão precisando desse conteúdo. Outro onegai que eu quero que vocês façam também é que vocês compartilhem essa live, tá? Aqui embaixo tem um botãozinho assim que é uma setinha, sabe? Ali é o botãozinho de compartilhamento, você consegue compartilhar ali direto, ou você pode copiar o link e postar no WhatsApp do seu amigo, por exemplo. Ok? Então, vamos começar? Então, aula 2, como aumentar a sua renda e diminuir os gastos. O nosso tema da aula é esse. O que vocês vão aprender? É isso, praticamente. Tem nada mais, nada menos, mas como diminuir os gastos e aumentar a renda. Então, vamos falar sobre diminuir os gastos. Aqui eu trouxe um pouquinho, né, quem sou eu, como eu sempre trago, principalmente, né, para quem é a primeira vez que está assistindo alguma aula, alguma live, né, algum vídeo meu, eu vou ler aqui, tá? Eu sou educadora financeira, investidora, empresária e mãe. Eu coloquei mãe nas horas vagas. Eu já trabalhei em empresa japonesa do setor financeiro, listada na bolsa, sou formada em economia na Universidade Pública de Saitama. Isso aqui é a mesma introdução que eu dei também na aula passada, que talvez vocês já conhecem, né? Mas aqui eu vou trazer um pouquinho a mais. Então, como a gente vai falar sobre renda, né, sobre como fazer renda, porque assim, fazer dinheiro e investir são coisas distintas, tá, gente? Você primeiro tem que fazer renda, fazer dinheiro, né? Inclusive, isso daqui eu vou falar na aula de amanhã, às 8 horas da noite, né? Então, temos a renda ativa e a renda passiva. Então, você tem que fazer dinheiro primeiro para depois começar a investir. Então, eu vou trazer esse lado meu de renda ativa. Eu comecei com o blog Xoxincha Financeiro, né? Não foi nem aqui o canal no YouTube, mas foi quase paralelo, na verdade, né? Lá em 2019, né? O blog e o YouTube, e daí eu coloquei aqui, né, larguei meus serviços dos sonhos, e realmente era meus serviços dos sonhos, né? Eu sempre tive o sonho de trabalhar num arranha-céu em Tóquio, usando salto alto, né, vestida bem, e eu larguei esse serviço, né, deixei esse serviço, porque eu vi que já não era mais o momento, sabe? Eu já era mãe, né, eu queria estar aquele tempo mais em casa, e os meus investimentos já estavam indo super bem. Inclusive, essa outra parte, né? Essa outra parte que é o meu trabalho também hoje em dia. E daí eu coloquei aqui também, né? Só para vocês terem uma ideia, a nossa empresa ela faturou 16 milhões de ienes em 2021. Então, é uma coisa possível,
né? Inclusive quem trabalha com comunicação igual a gente, são coisas possíveis e eu vou te dar um pedaço disso hoje, tá? Então fica nesse vídeo até o final. Vamos começar então primeiro como diminuir os gastos? Porque assim, é uma balança, tá? Você tem que diminuir os gastos e aumentar a renda. Não adianta nada só aumentar a renda e os gastos iriam aumentando também. Isso vocês vão concordar comigo. Então vamos falar primeiro sobre diminuir os gastos. E para não ficar sempre repetitivo, né? O El, ele até debochou de mim. Ele falou assim, você vai falar de novo para as pessoas trocarem a companhia de energia, o chip de celular. Mas é o que dá certo. Mas hoje eu não vou falar só disso pra vocês, tá? Eu vou trazer em base de estudos. Inclusive eu coloquei aqui, né? Vocês já ouviram falar em pirâmide de Maslow? É uma pesquisa, né, que o Sr. Maslow fez sobre a hierarquia de necessidades do ser humano. Então, o ser humano primitivo, eu vou até já pro próximo slide. Inclusive ele classificou isso em cinco etapas, né? Então, o ser humano primitivo, o que ele precisava? Comer, né? Comer, se proteger, que daí vem a parte da segurança, né? Daí que o ser humano foi evoluindo mais e veio a questão do social, então ele começou a se relacionar mais. Se relacionando mais, o ser humano ele começou a precisar de algo mais para sua própria autoestima, e daí que vem o topo, que é as necessidades de autorrealização. Então, eu vou colocar esses estudos, né, inclusive para quem tiver o material depois, eu deixei até escrito, né, o que é cada necessidade, vocês podem ir aí depois, tá? Depois pesquisar aí no Google, né, o que é pirâmide de Maslow, que vocês vão ver direitinho, mas, né, ou vocês podem voltar o vídeo e pausar e ler aqui o material depois, mas eu vou fazer uma relação dele com o consumo. Então, de acordo com isso, né, que eu falei bem resumidamente, mas é praticamente isso, as necessidades, elas vão aumentando, né? Então, o ser humano, ele já conseguiu comer, né, ele já aprendeu a caçar e tudo mais, então foi para a parte de segurança. Putz, está frio, como que eu vou fazer para me proteger do frio? Como que eu vou me proteger dos animais que estão vindo me atacar? Então, cada etapa que ele foi concluindo, ele foi subindo a pirâmide. E no consumo, funciona da mesma forma. Eu vou fazer uma relação aqui com vocês e vou ajudar vocês a diminuir os gastos, principalmente dessas necessidades mais primitivas, sabe? Que são necessidades que a gente precisa, que é contas que não vivemos sem. A gente não consegue viver sem uma moradia, né? Lógico que tem pessoas, né, que não tem teto, mas o normal é você ter uma casa, o normal também é você comer, aliás, se você não se alimentar, nós morremos. E questão de água, luz e gás. Tem pessoas também, né? Esses dias a gente viu num programa japonês, né? Um japonês que não tem conta de luz. Mas tem pessoas também que, né, não tem, mas isso né, como ser humano, é uma coisa básica que a gente precisa. Água, luz e gás. Então aqui eu trouxe esses três tipos, né? Apesar de água, luz e gás serem três, já eu classifiquei ele como um. Mas aqui a gente tem esses três tipos de gastos, que são coisas que não conseguimos viver sem, mas conseguimos economizar, que é uma dica que eu sempre dou, que é você trocar a sua companhia de energia, ainda mais agora que a energia ela está, né, cada vez mais cara, né, não só no Japão, mas no mundo inteiro. Então, né, fazer uma comparação. Então, é nessas horas que eu falo para vocês também, sejam inteligentes financeiramente, consigam fazer uma comparação de empresa para empresa, porque no final elas vão estar tá te entregando a mesma coisa, que é a luz. Então, aprendam a fazer esse tipo de comparação. Aqui no canal tem vários vídeos que eu dou essa dica. Inclusive, tem um vídeo passo a passo, que foi um dos primeiros vídeos do canal. Então, eu aconselho vocês a irem atrás disso. Daí, eu coloquei outras dicas também. Mudar para um apartamento com aluguel mais barato. Procurar se alimentar com comidas feitas em casa. Aqui a gente tem a cultura do bentô. Então, você pode, né, trocar talvez aquele bentô que você compra todo dia no convênio para um bentô feito à mão. E outras coisas, né? Daí aqui vem, ok, passei dessa fase. Tcharam! Agora vamos para a fase do segurança. Segurança, aqui eu classifiquei contas que precisamos para a nossa segurança. Óbvio, né, Clarice? Mas aqui eu classifiquei seguros, que também é muito óbvio, né? E eu classifiquei também comunicação. Tem uma questão que talvez, né, alguns educadores financeiros ou até você mesmo ache que a comunicação, que seria o celular,
ele é uma coisa social, né? Mas para nós, aqui do Japão, o celular, ele é uma questão de segurança. Porque quando tem um terremoto, ou quando tem alguma coisa de desastre natural, que é uma coisa muito recorrente aqui, onde que vem primeiro o anúncio? Às vezes nem treme, né? Às vezes nem terremoto e o celular começa a tocar, né? Então é uma coisa que a gente precisa por segurança. Hoje em dia tem muitas pessoas que entregam um celular para o filho por questão de segurança também. E o celular, né? A comunicação, ela é uma ferramenta, assim, que ela já se tornou fundamental para nós, seres humanos. E a dica que eu dou aqui, que é a dica de sempre, é você trocar para um chip mais barato. O que acontece aqui no Japão? Nós temos 3, na verdade agora é 4, né? Mas nós temos 3 empresas de telefonia muito grande, que é a au, Docomo e SoftBank. Agora temos também a Rakuten, ela também tem a própria torre, mas ela não é tão forte comparando com as outras 3, né? Mas o que eu quero dizer aqui? Elas, então vamos falar 4, elas têm as próprias torres, sabe? Tanto é que quem mora numa região mais afastada, tem lugar que pega mais a au do que a Docomo, ou ao contrário, sabe? Porque tem as torres dali que vai captar, né, a conexão. Além dessas 4 empresas, hoje em dia tem os Kakuyasu Sumaro, que eles chamam em japonês, né, que são os chips mais baratos, tradução da Clarice Miyamoto. Mas são os chips mais baratos que eles utilizam essas torres, sabe? Então eles conseguem entregar uma conexão, talvez um pouco não muito boa quanto essas 4, mas eles conseguem entregar para você, né, um celular que você, né, precisa aí para sua segurança, sabe? Então a dica que eu tenho é essa, a não ser que você, não, Clarice, eu quero uma conexão ótima, eu quero um atendimento ótimo também, né? Porque esses tipos de celulares normalmente é só pela internet, a não ser que seja o UQ Mobile, que acho que, ou não, o Yahoo Mobile, né? Que dá pra fazer pela SoftBank. Não Docomo, agora fiquei meio perdida, mas você que não, se você não, né, não é tão assim, você pode sim usar os chips mais baratos, que é uma coisa que eu recomendo bastante. E questão dos seguros, você pode procurar por seguradoras online, que também entregam produtos mais baratos. Então é o que eu sempre falo para vocês, sempre procurem algo online, né? Se o japonês não for tanta barreira assim, se você conseguir se virar no Google Tradutor, ou se quando precisar você já ter um tradutor ali que possa te atender, vale muito a pena financeiramente. Aí que tá, agora a gente chegou na questão social. A questão social não é que você precisa daquilo para viver, né? Daí eu coloquei até aqui, contas que surgem de acordo com a nossa socialização com amigos e família, vestuário, alimentação, coloquei alimentação aqui de novo, já vou explicar, e presentes, né, gifts que você entrega aí para os seus amigos, para sua família. Então, a alimentação que eu coloquei aqui é aquela alimentação social, é um restaurante que você vai com seus amigos, com a família, ou aquele churrasco de domingo, né, a gente gosta, né, de fazer churrascos, né, inclusive isso aqui, né, a gente falou um pouquinho da aula anterior, mas isso é tudo questão social. Porém, né, aqui a gente tá falando, comparando as necessidades com o consumo. Porém, tem uma questão de alimentação social que, de certa forma, aquilo ali, ele te faz render mais, né, que é um almoço de negócios, né, então, assim, tem que analisar, né, se realmente aquele é um consumo seu, né, só para se socializar, ou se é um consumo empresarial. Então, é nessa hora que é legal dividir, sabe, você, pessoa física, com pessoa jurídica, tá? E quem não tem pessoa jurídica ainda é Kojin de Gyonushi, mas você como empresário. Então, essa hora de vocês separarem um pouquinho aqui. E essa parte que vai fazer você render mais, com certeza você pode consumir mais. Agora, essa outra parte que é questão social, daí tem que analisar bem. Também não vou falar para vocês não irem para churrasco nenhum, mas tem que analisar bem. Será que é o momento de eu participar daquilo ou não? Aí, os seguintes, né? Então, a gente chegou até aqui na metade da pirâmide. Vou voltar aqui um pouquinho, para quem entrou na live agora e não tá acompanhando. Então, a gente falou sobre, né, aquele basicão que a gente precisa para sobreviver, né? Falamos de segurança e vimos aqui no social. Esses outros dois aqui, né? Ele também é um pouquinho relacionado ao que eu acabei de falar agora.
que são questões que a gente tem que analisar se aquilo ali vai gerar renda pra gente ou não, mas boa parte da estima, que querendo ou não são objetos próprios, às vezes é uma coisa de luxo, e às vezes você não está no momento, né? Então, lembrando que essa hierarquia de necessidade, ele vai de acordo com o que você for passando de fase. Às vezes você ainda tá na fase social ali, né, precisando se socializar para conseguir um acordo de negócios, você ainda não tá na parte da estima. Então aqui você tem que analisar bem antes de querer comprar algo que está acima do que você pode realmente captar. E o último, o topo do topo, para mim, tá? Isso aqui, ele já é uma coisa de... já ultrapassou tudo, sabe? Aquela pessoa que já está satisfeita com tudo que ela tem, ela já comprou tudo que ela tem que comprar. Então, aqui eu trouxe educação. Porque, normalmente, vocês podem notar, né? Quem gosta de ver biografias, né? Documentários na Netflix, que tem bastante. Normalmente, essas pessoas bem-sucedidas, elas já estão no nível da vida delas que elas começam a adquirir mais conhecimento, e mais conhecimento, e mais conhecimento. Então, aqui nessa parte de autorrealização eu trouxe gastos, né? Se a gente tá falando de consumo, né? Seria um gasto com a educação, que ela sempre vai ter recorrente, certo? Então, compreendendo tudo isso, ó, eu já dei todas as dicas de todas as etapas para vocês diminuírem aí. Então, é hora de você analisar e, novamente, voltar na aula anterior e colocar isso no papel, né? Então, qual estágio de vida você tá agora? Lembra que eu falei para vocês verem, colocarem o ano, tal ano, que tipo de gasto que vocês vão ter. Então, vocês vão analisar se aquele gasto, ele realmente é um gasto necessário agora ou não, de acordo com a pirâmide.